A vingança de Eleonora. O som da seda se rasgando cortou o murmúrio da festa como um tiro. No silêncio repentino, todos os olhares se fixaram em Eleonora, parada no palco ao lado de seu marido, Javier Camargo, o titã multimilionário. Ele observou o corpete desfeito de seu vestido vintage, um sorriso cruel desenhado em seus lábios. Hora de uma atualização, ele sussurrou. Só para ela. A multidão prendeu a respiração esperando lágrimas. Uma fuga apressada. Uma mulher quebrada. Eles não conheciam Eleonora. Eles não viram o gelo se formando em seus olhos. Ela não estava quebrada. Ela estava sendo libertada. O que ela fez a seguir não apenas acabaria com a festa, mas detonaria um império. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal. Você não vai querer perder mais histórias como esta. A manhã da festa amanheceu com uma perfeição estéril e opressiva, muito parecida com o casamento de Eleonora. A luz do sol entrava pelas janelas de seu apartamento de luxo na Faria Lima, São Paulo, brilhando em superfícies tão polidas que pareciam não guardar memória alguma. Por 5 anos, Eleonora viveu dentro daquelas paredes, um objeto bonito colocado com precisão no grande museu da vida de Javier Camargo. Javier era um homem esculpido pela ambição e pelo dinheiro antigo. O CEO do Grupo Camargo, um império imobiliário global que ele herdou e expandiu com precisão impiedosa. Ele se movia pelo mundo como se lhe pertencesse e, em muitos aspectos, pertencia. Certamente, ele tinha chegado a possuí-la. Você vai vestir isso? Ele perguntou, sua voz desprovida de curiosidade. Ele não levantou os olhos do tablet que exibia um fluxo de dados do mercado de ações. Ele já estava vestido com um smoking, Tom Ford sob medida, parecendo menos um homem se preparando para uma festa e mais um predador se preparando para a caça. Eleonora olhou para o vestido estendido sobre sua cama king size. Era de seda verde, esmeralda profunda, uma peça vintage dos anos 50 que ela mesma havia restaurado meticulosamente. Havia pertencido à sua avó, uma mulher de força tranquila e espírito artístico, tudo o que Eleonora sentia que estava perdendo. Eu amo este vestido. Sua voz soou mais suave do que ela pretendia. É velho, Eleonora, parece sentimental. Esta festa é sobre o futuro, não sobre o passado. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos cinza-aço, realizando um cálculo rápido e desdenhoso. Vista o colar de diamantes que comprei em Genebra e o vestido azul, o Chanel. O vestido azul era a escolha dele, uma peça linda, mas fria, que a fazia se sentir como um manequim. Os diamantes eram pesados, um colar brilhante que sempre parecia mais uma coleira. A festa, ele havia lhe dito, era para celebrar o lançamento do Projeto Ícaro, seu empreendimento mais audacioso até agora. Um desenvolvimento de luxo multimilionário destinado a redefinir o horizonte da cidade. Mas Eleonora sabia com uma certeza que a gelava até os ossos que era mais do que isso. O ar em sua casa estava carregado de segredos por meses. O telefone dele vibrou na mesa de cabeceira de mármore. A tela acendeu. Ele era descuidado, tão certo de sua submissão que nem se preocupava em esconder. Um nome brilhou por uma fração de segundo antes que ele o deslizasse. Isabela. Um nó frio apertou o estômago de Eleonora. Não era a primeira vez que via esse nome. Havia mensagens de texto tarde da noite que ele alegava serem negócios internacionais. Um aroma persistente de um perfume que não era o dela nos casacos de seu terno. A moage, um aroma muito ousado para a preferência de Eleonora por florais sutis. Quem é Isabela? Ela perguntou, as palavras com gosto de vidro. A concentração de Javier não se desviou de sua tela. Isabela Rios,
É a CEO da Rios Inovações, uma investidora-chave no projeto Ícaro. Você a conhecerá esta noite. Seja educada. A informalidade de sua mentira foi mais dolorosa do que um tapa. Eleonora tinha visto os sussurros nas páginas de Sociedade, os artigos especulativos sobre a poderosa parceria entre Camargo e Rios. Eles chamavam Isabela de visionária, incendiária, uma mulher que igualava a ambição de Javier. Eles nunca mencionavam a esposa de Javier. Em seu mundo, Eleonora estava se tornando invisível. Ela caminhou em direção ao armário cavernoso, seus pés descalços, silenciosos no tapete felpudo. Ela ignorou o vestido azul Chanel e pegou seu vestido esmeralda. Ao deslizar a seda fresca sobre sua pele, parecia uma armadura. Era um pequeno ato de desafio, talvez o único que lhe restava. Enquanto ela abotoava os delicados botões em suas costas, ela pensou em seu pai. Ele tinha sido um arquiteto brilhante, um homem de integridade que a tinha avisado sobre Javier. Ele não vê uma parceira, Nora, ele havia dito antes de falecer. Ele vê uma aquisição. Ela não tinha ouvido, cega pelo charme de Javier e pelo mundo vertiginoso que ele oferecia. Mais tarde, enquanto esperavam o elevador perto da porta, os olhos de Javier finalmente pousaram em seu vestido. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto. Vejo que você decidiu ignorar meu conselho. É apenas um vestido, Javier. Nada é apenas um vestido, Eleonora. Ele a corrigiu seu tom cortante. Tudo é uma mensagem. Esse vestido diz que você está se apegando ao passado. Esta noite, eu preciso que você represente o meu futuro. Ele estendeu a mão e ajustou a alça, seu toque frio e possessivo. Apenas sorria, pareça bonita e não diga nada importante. Você consegue fazer isso? Quando as portas do elevador se abriram, ela olhou para ele na superfície espelhada. Seu reflexo parecia pálido, um fantasma em um vestido verde. Mas por trás do medo em seus olhos, uma pequena brasa de raiva começou a brilhar. Ela tinha sido um fantasma em sua própria vida por muito tempo. Esta noite, algo tinha que mudar. Só que ela ainda não sabia que o próprio Javier lhe daria o fósforo para incendiar seu mundo. A festa estava sendo realizada no observatório, um espaço de eventos de pé direito triplo, no 9º andar da Torre da Visão, um arranha-céu de propriedade da empresa de Javier. As vistas eram deslumbrantes, as luzes da cidade, uma galáxia de diamantes se estendendo abaixo. Garçons impecavelmente uniformizados se moviam pela multidão de convidados com bandejas de champanhe e canapés incrivelmente complexos. O ar zumbia com poder, o murmúrio coletivo da elite da cidade. Eleonora fez sua parte como sempre. Um sorriso sereno fixo em seu rosto, uma taça de champanhe delicadamente segurada em sua mão. Ela era a anfitriã perfeita, a esposa gentil, que assentia e murmurava elogios, enquanto se sentia completamente desconectada, como se estivesse assistindo a um filme de sua própria vida. Javier a deixou quase imediatamente, atraído pelo centro magnético da sala. E lá, esperando por ele, estava Isabela Rios. Vê-la pessoalmente foi como ser atingida por um raio. Isabela era tudo o que os artigos prometiam. Alta, de cabelos pretos, com olhos que não perdiam nada e um sorriso que era ao mesmo tempo deslumbrante e predatório. Ela usava um vestido carmesim que se agarrava a ela como uma segunda pele, um corte ousado e confiante de cor no mar de tons suaves. Ela e Javier pareciam um conjunto feito sob medida, duas armas da indústria perfeitamente polidas. Eleonora os observava do outro lado da sala. Ela viu a mão de Javier pousar na parte inferior das costas de Isabela, um gesto de intimidade casual que era mais condenatório do que um beijo.
Ela viu as cabeças deles se inclinarem para falar, compartilhando segredos em uma sala cheia de pessoas. Eles eram uma equipe e Eleonora era o segredo inconveniente que ainda não havia sido descartado. Sentindo uma onda de náusea, ela se desculpou e foi para o lavabo, precisando de um momento para respirar. Ao passar por uma alcova isolada, ela ouviu vozes familiares. Eram duas das esposas dos membros do conselho, mulheres que sempre a trataram com uma doçura hipócrita e condescendente. Não acredito que ele a trouxe aqui esta noite, sussurrou uma delas, Beatriz. Uma coisa é ter um caso, mas exibi-la na frente de todos e de sua esposa é simplesmente cruel. Javier não se importa com crueldade, ele se importa com poder, respondeu a outra. Marta, Isabela Rios não é apenas um caso. A tecnologia da empresa dela é a espinha dorsal do projeto Ícaro. Ele precisa dela e, pelo que parece, ele também a deseja. Ouvi dizer que ele já pediu aos advogados para redigirem os papéis do divórcio. O anúncio é iminente. Pobre Eleonora. Ela é uma moça doce, mas nunca esteve à sua altura. Ela é artística. Javier precisa de uma assassina. A palavra atingiu Eleonora com força física. Papéis do divórcio. O mundo se inclinou. O ruído ambiente da festa sumiu para um rugido abafado em seus ouvidos. Ela se apoiou na parede fria, se estabilizando. Não era mais apenas uma suspeita. Era um final pré-escrito para sua história. Um final em que ela era simplesmente eliminada. Ela voltou para a festa, mas algo dentro dela havia mudado irrevogavelmente. O choque estava se cristalizando em uma clareza fria e dura. Ela olhou para as pessoas poderosas na sala, para aquelas que sorriam para ela com pena, e percebeu que eles não eram seus juízes. Eles eram apenas uma plateia. Seus olhos encontraram sua melhor amiga, Clara, uma jornalista espirituosa que havia se infiltrado no evento. Clara retribuiu o olhar do outro lado da sala e seu sorriso vacilou, substituído por uma expressão de preocupação. Ela conhecia Eleonora muito bem. Com um aceno sutil, Clara começou a se mover em direção a ela. Eu preciso entrar no escritório de Javier, sussurrou Eleonora urgentemente quando Clara chegou ao seu lado. O escritório particular dele, aqui neste prédio. Os olhos de Clara se arregalaram. Nora, o que está acontecendo? Eles não estão apenas tendo um caso. Ele está me deixando. As mulheres no banheiro disseram que os papéis do divórcio já estão prontos. Eu preciso saber. Eu preciso ver por mim mesma. Clara, sempre pragmática, não perdeu tempo com bajulação. O escritório dele é no 92º andar. O elevador executivo precisa de um cartão-chave, mas o elevador de serviço pode ser nossa melhor aposta. Eu vou criar uma distração. 5 minutos depois, um estrondo alto ressoou da área do bar, quando Clara, com um desajeitamento teatral, tropeçou em um garçom, fazendo uma pirâmide de taças de champanhe se estilhaçar no chão. Enquanto todos os olhares se voltavam para a comoção, Eleonora se esgueirou, seu coração batendo forte no peito. Ela encontrou o corredor de serviço, um espaço austero e utilitário que estava a um mundo de distância da opulência da festa. O elevador de serviço zumbiu, levando-a 2 andares acima. O 95º andar estava escuro e silencioso, uma cidade fantasma de poder executivo. O escritório de Javier ficava no final do corredor, uma suíte de canto com paredes de vidro com vista para a cidade. A porta estava fechada. O pânico a atingiu por um momento, mas então ela se lembrou do código de emergência que ele usava para tudo. O aniversário de seu pai. Ela digitou os números. A fechadura clicou e se abriu. O escritório era um monumento ao ego de Javier, uma mesa enorme de mogno,
arte abstrata que custava mais do que uma casa e um cheiro fraco de sua colônia cara. Ela foi direto para a mesa. Ela não sabia o que estava procurando, mas reconheceria quando visse. Na gaveta inferior, sob uma pilha de plantas, havia uma pasta de couro trancada. Suas mãos tremeram enquanto ela tentava o mesmo código. Ele se abriu. Dentro, aninhado entre as projeções financeiras para o projeto Ícaro, havia uma pasta grossa do advogado pessoal de Javier. O primeiro documento era um rascunho de um acordo de divórcio. Era brutal. Ele citava um acordo de confidencialidade que ela havia assinado anos atrás, oferecendo-lhe uma miséria para que ela fosse embora, em silêncio, e desaparecesse. O segundo documento era um acordo pré-nupcial, mas não era para ela. Era para Javier Camargo e Isabela Rios. Mas então ela viu. Escondido atrás dos documentos legais, havia outro conjunto de papéis, algo que não pertencia. Era um livro-razão separado que detalhava uma série de transferências bancárias. O dinheiro estava se movendo do principal fundo de pensão do Grupo Camargo para uma corporação de fachada registrada nas Ilhas Cayman. A mesma corporação de fachada que estava fornecendo o financiamento inicial não revelado para o projeto Ícaro. Ele não estava apenas substituindo sua esposa. Ele estava roubando de seus próprios funcionários para financiar seu novo império com sua nova rainha. A pura e surpreendente arrogância disso tirou seu fôlego. Isso não era apenas infidelidade. Isso era um crime federal. Seu telefone vibrou. Era Clara. Eles estão começando os discursos. Ele está procurando por você. Eleonora pegou seu telefone. Com mãos trêmulas, ela fotografou cada uma das páginas do livro Razão. Cada transferência condenatória. Cada transação ilegal. Ela enviou os arquivos para uma conta de e-mail segura e criptografada que havia criado anos atrás e nunca havia usado. Ao colocar a pasta de volta na gaveta, ela viu seu reflexo no vidro escuro da janela. A mulher assustada e de coração partido havia sumido. Em seu lugar, havia alguém que ela mal reconhecia. Seus olhos estavam escuros com um propósito que ela nunca havia conhecido. Javier havia cometido um erro fatal. Ele pensou que estava casado com uma obra de arte. Frágil, bonita e silenciosa. Ele estava prestes a descobrir que estava casado com uma mulher que agora tinha o poder de queimar seu mundo até os alicerces. Retornar à festa foi uma das coisas mais difíceis que Eleonora já havia feito. A viagem de elevador para baixo parecia uma descida das alturas frias e claras da verdade, de volta à decepção perfumada da gala. Cada sorriso dirigido a ela parecia uma mentira. Cada pergunta educada, um insulto velado. Mas a evidência em seu telefone era um peso físico em sua bolsa, um poder secreto que acalmava seus nervos. Javier a encontrou perto da grande escadaria, seu rosto uma máscara de irritação. Onde você se meteu? Os discursos estão começando. Estou prestes a anunciar o parceiro financeiro final. Ele olhou para Isabela, que estava a poucos metros de distância, irradiando uma confiança triunfante. Esta é a noite mais importante da minha carreira, Eleonora. Tente parecer feliz por mim. A condescendência em sua voz, que uma vez a teria encolhido, agora atiçava as chamas de sua raiva. Ela lhe deu um sorriso lento e sereno. Claro, Javier, eu não perderia isso por nada. Sua calma pareceu desconcertá-lo mais do que lágrimas teriam feito. Ele a observou por um momento, um lampejo de confusão em seus olhos, antes de se virar e se dirigir ao pequeno palco que havia sido montado na frente da sala.
Eleonora sabia que não podia fazer isso sozinha. Expor Javier exigia mais do que apenas evidência. Exigia uma estratégia. Havia apenas uma pessoa em quem ela podia confiar. Um homem que desprezava a corrupção corporativa de Javier tanto quanto seu próprio pai, Arturo Vieira. Arturo era uma lenda, uma figura no cenário financeiro da cidade. Um ex-titã da indústria que havia servido no conselho do Grupo Camargo por décadas por lealdade ao pai de Javier. Ele havia se aposentado há alguns anos após uma amarga disputa com Javier, devido às suas práticas comerciais agressivas e eticamente questionáveis. Arturo sempre foi gentil com Eleonora, vendo nela um reflexo da integridade que seu pai possuía. Ela o encontrou perto das janelas, observando a festa com um olhar de desdém cansado. Ele era um homem mais velho, com uma mecha de cabelo branco e olhos que tinham visto de tudo. Arturo, ela disse em voz baixa, eu preciso da sua ajuda. Ele se virou e sua expressão suavizou ao vê-la. Eleonora, querida, sinto muito pelo seu pai. Isso deve ser difícil para você. É mais difícil do que você sabe, ela disse. Sua voz tremia ligeiramente. Javier não é o homem que você pensa que ele é. Ele nem sequer é o homem que seu pai era. Arturo soltou uma risada curta e sem humor. Estou bem ciente disso. Javier tem a ambição de seu pai, mas nenhuma de sua honra. O que ele fez? Ali, na relativa tranquilidade do canto, Eleonora lhe contou tudo. Ela falou sobre o caso, os papéis do divórcio e depois o golpe financeiro. Ela lhe mostrou as fotografias em seu telefone. Enquanto ele rolava as imagens do livro Razão, seu rosto ficava cada vez mais escuro. Sua mandíbula se apertou com uma fúria fria. O fundo de pensão, ele sussurrou. Sua voz embargada de nojo. Ele está esvaziando as aposentadorias dos funcionários para financiar este projeto de vaidade. Ele está colocando o futuro de milhares de famílias em jogo por sua própria glória. Isso é monstruoso. Eu sei, disse Eleonora, mas não sei o que fazer. Se eu for para a imprensa, os advogados dele vão me enterrar. Se eu o confrontar, ele vai me destruir. Arturo olhou do telefone para o rosto dela. E pela primeira vez naquela noite, Eleonora não viu pena, mas sim um profundo respeito nos olhos de alguém. Você tem a coragem de seu pai, Eleonora, e a inteligência dele. Você não veio a mim em busca de lágrimas. Você veio a mim em busca de uma arma. Ele fez uma pausa. Seu olhar percorreu a sala, antes de pousar em Javier, que agora ria com um grupo de investidores. A maior fraqueza de Javier, disse Arturo, é a arrogância dele. Ele acredita que é intocável. Ele precisa ser derrubado, não em uma sala de reuniões silenciosa, mas na frente das mesmas pessoas cuja admiração ele anseia. Ele precisa ser humilhado publicamente. Um plano começou a se formar entre eles, falado em tons urgentes e sussurrados. Arturo conhecia o funcionamento interno da empresa, os principais players, os órgãos reguladores. Ele sabia exatamente quais investidores na sala tinham mais a perder e quem se voltaria contra Javier mais rápido. Ele vai fazer um grande discurso, planejou Arturo. Ele vai elogiar seu próprio gênio. E então eu suspeito, ele anunciará Isabela Rios, não apenas como parceira, mas como a pedra angular de sua nova visão. Esse é o momento do triunfo dele, e é quando você ataca. Como? Perguntou Eleonora, o coração acelerado. Ele tentará silenciá-la, mas eu farei uma ligação. A evidência que você tem é suficiente para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, agir. Quando você terminar de falar, será tarde demais para ele mudar a narrativa. A verdade virá à tona.
Ele lhe deu um olhar firme e tranquilizador. Mas tem que ser você a dar o golpe. Tem que ser você. A ideia era aterrorizante. Ficar de pé, na frente desta poderosa multidão. Confrontar o homem que controlou sua vida por tanto tempo. Parecia impossível. Mas então ela pensou na dignidade tranquila de seu pai, nos futuros roubados dos funcionários do Grupo Camargo e na fria e satisfeita certeza no rosto de Isabela. O medo não desapareceu, mas foi ofuscado por uma raiva poderosa e justa. Ele vai me chamar ao palco, disse Eleonora, uma premonição assustadora de repente a atingindo. Ele fará isso para deixar claro um ponto, para me exibir uma última vez, antes de me descartar. Então deixe-o, disse Arturo em voz sombria. Deixe-o preparar seu próprio palco para sua própria execução. Ele apertou a mão dela. Agora vá. Deixe-o pensar que você é a esposa obediente e silenciosa. Deixe-o subestimá-la pela última vez. Será o último erro que ele cometerá. Eleonora assentiu, respirando fundo. Ela se sentia como se estivesse se preparando para a batalha. Ao voltar para o centro da sala, ela alisou seu vestido esmeralda, o vestido que ele odiava, o vestido que representava seu passado. Mas ela o usaria enquanto garantia seu futuro. Não era mais apenas um vestido, era o seu estandarte. As luzes do observatório diminuíram e um único holofote se concentrou no palco. Um silêncio caiu sobre a multidão quando Javier Camargo, irradiando carisma, se aproximou do microfone. Ele parecia em todos os sentidos o herói conquistador, o mestre do universo. Amigos, colegas, visionários, sua voz retumbou suave e confiante. Obrigado por se juntarem a mim nesta noite monumental. Não estamos aqui esta noite apenas para celebrar um edifício de aço e vidro. Estamos aqui para celebrar um novo futuro para esta cidade. Um futuro que estamos construindo juntos. O Projeto Ícaro é mais do que um nome. É uma promessa de inovação, luxo e visão inigualável. Eleonora estava na beira da multidão, Clara ao seu lado, para apoio moral. Arturo, uma presença discreta, mas sólida, a poucos metros de distância. Ele observou Javier, este homem que ela amou um dia, e não sentiu nada além de uma distância profunda e fria. Ele era um estranho interpretando um papel bem ensaiado. Ele falou por 10 minutos, tecendo uma grande narrativa de ambição e sucesso. Ele agradeceu a seu conselho, a seus investidores, aos funcionários da cidade que haviam pavimentado o caminho para seu projeto. Foi uma aula magna de relações públicas, cheia de retórica grandiosa e humildade cuidadosamente elaborada. Eleonora podia sentir a energia na sala crescendo, os convidados cativados por sua performance. Eles acreditavam nele, estavam investindo nele, em sua visão. Mas uma visão, continuou Javier, sua voz baixando para um tom mais íntimo. Não é nada sem os parceiros certos. Ela requer se desfazer do velho, do sentimental, das coisas que nos atrasam, e abraçar um futuro ousado, dinâmico e corajoso. Seus olhos percorreram a sala e pousaram diretamente em Eleonora. Seu coração deu uma batida dolorosa. Esta era a dispensa pública disfarçada na linguagem do progresso. E é claro, ele disse com um sorriso ensaiado, a visão de um homem é apoiada por aqueles que estão mais próximos dele. Eu gostaria de pedir à minha esposa, Eleonora, que se junte a mim no palco. Um aplauso esparso e educado varreu a sala. Clara apertou o braço dela. Você consegue, ela sussurrou ferozmente.
Caminhar até o palco parecia mover-se através da água. Todos os olhos estavam sobre ela, e ela podia sentir a pena deles, a curiosidade. Ela manteve a cabeça erguida, seus passos medidos e deliberados. Quando chegou ao palco, Javier pegou sua mão. Seu aperto era de ferro, seu sorriso uma carranca de falsa afetação. Minha linda esposa, Eleonora, ele disse à multidão, segurando a mão dela. Uma artista talentosa, amante da história, um lembrete de onde viemos. O subtexto era claro para quem conhecia os boatos. Ele a estava enquadrando como o passado, uma relíquia a ser honrada antes de ser guardada. Então ele voltou sua atenção para o outro lado do palco. E agora eu quero apresentar o futuro, a força motriz por trás da tecnologia que fará do Ícaro uma entidade viva e respirante, uma verdadeira visionária, uma líder e uma parceira em todos os sentidos da palavra. Por favor, recebam com uma salva de palmas a brilhante CEO da Rios Inovações, Isabela Rios. O aplauso foi estrondoso enquanto Isabela subia ao palco, uma visão em carmesim. Ela se movia com a graça fluida de uma pantera, seus olhos brilhando com triunfo. Ela apertou a mão de Javier, mas seu olhar se dirigiu a Eleonora, um pequeno sorriso vitorioso desenhado em seus lábios. Ela estava tão certa de ter vencido. As 3 pessoas estavam no palco, o marido, a esposa e a amante, um quadro volátil de traição. O ar crepitava com uma tensão não dita. Javier levantou sua taça de champanhe e disse: "E assim, eu quero propor um brinde, não apenas ao projeto Ícaro, mas aos novos começos, ao futuro, às parcerias que o definirão." Ele bateu sua taça com a de Isabela. Como um pensamento posterior, ele se virou para Eleonora, que estava imóvel ao lado dele. Ele gesticulou para que ela levantasse sua taça. Ela não se moveu. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto. Ele se inclinou, sua voz um sussurro venenoso destinado apenas a ela. Faça a sua parte, Eleonora, uma última vez. Ela finalmente olhou em seus olhos, e o que ele viu ali pareceu assustá-lo. Não havia medo, nem dor. Apenas uma calma assustadora e glacial. Ele continuou sorrindo para a multidão, mas seu aperto no braço dela se apertou. Ele estava perdendo o controle da narrativa, e ele sabia disso. Ele precisava restabelecer seu domínio, colocá-la de volta em seu lugar. Pela última vez, com uma risada teatral e encantadora, ele disse à plateia: "Minha esposa está tão dominada pela emoção, ela está sem palavras." Ele se virou para ela, seu sorriso inabalável. "Vamos dar uma salva de palmas para ela, sim?" Ele começou a bater palmas, e ao juntar as mãos, ele enganchou deliberadamente seu sapato caro na bainha delicada, de décadas, de seu vestido esmeralda. O movimento foi sutil, quase imperceptível no início, um leve puxão, mas Javier não parou. Enquanto ele dava um pequeno passo calculado para trás, ainda aplaudindo sua própria piada cruel, ele colocou todo o seu peso no tecido. Eleonora sentiu o puxão, um tranco abrupto e violento em sua cintura. E então o som veio. Não foi alto, mas no silêncio expectante da sala, foi completamente obsceno. Um rasgo seco e áspero, o som da seda, preservada com amor por mais de 70 anos, cedendo. Rasgou da bainha até o quadril, o tecido vintage se partindo com uma finalidade que ecoou a destruição de seu casamento. Um grito coletivo atravessou o observatório. Os sorrisos educados congelaram nos rostos dos convidados. O aplauso cessou instantaneamente. Todos olharam hipnotizados pelo horror silencioso do momento. O vestido esmeralda, sua armadura, seu estandarte, pendia em farrapos ao redor dela.
uma linha irregular de ruína expondo sua perna do tornozelo à coxa. O sorriso triunfante de Isabela Rios vacilou, substituído por um lampejo de choque, e sob ele, uma pitada de satisfação presunçosa. Esta foi a humilhação definitiva, uma marca pública de Eleonora como usada, descartada e quebrada. Javier olhou para o vestido rasgado, depois voltou a olhar para o rosto de Eleonora. A máscara encantadora se soltou por um segundo, revelando o desprezo nu por baixo. Ele se inclinou perto, seu hálito quente contra o ouvido dela. Seu sussurro, uma gota de puro veneno. Viu? Eu te disse que essa coisa velha era frágil. É hora de algo novo. Ele esperava que ela desmoronasse. Ele esperava lágrimas, um soluço abafado, uma saída apressada e vergonhosa do palco, deixando ele e Isabela como os vencedores. Era a cena que ele havia escrito em sua mente, o final perfeito e brutal para o capítulo dela. Mas Eleonora não chorou, nem correu. Ela permaneceu perfeitamente imóvel por um longo momento, a seda rasgada esvoaçando ao redor dela no ar-condicionado. Ela olhou para o vestido arruinado, o último pedaço tangível de sua avó, de seu passado. Uma calma profunda e terrível a atingiu. Javier não apenas rasgou um pedaço de tecido, ele arrancou os últimos vestígios da mulher tímida e complacente que ela costumava ser. Ele rasgou a gaiola e agora ela estava livre. Um sorriso lento e deliberado tocou seus lábios. Era um sorriso aterrorizante, sem calor, sem humor. Era o sorriso de uma pessoa que não tinha absolutamente nada a perder e tudo a ganhar. A multidão assistia completamente perplexa com sua reação. O sorriso de Javier vacilou. Isso não estava em seu roteiro. Ele esperava uma vítima. Ele estava encarando uma sobrevivente. Seus olhos, claros e frios como gelo, levantaram-se dos restos de seu vestido e encontraram os dele. Ela o viu pelo que ele era. Não um titã, não um rei, mas um homem mesquinho e inseguro, cujo poder foi construído sobre a humilhação dos outros. Sem quebrar o contato visual com ele, ela estendeu a mão e pegou o microfone de seu suporte. Sua mão estava perfeitamente firme. O peso parecia sólido, real. Era um condutor para a voz que ele havia tentado tanto silenciar. A sala estava tão silenciosa que o fraco zumbido do sistema de ventilação do edifício era audível. Javier deu um passo em direção a ela, seu rosto escurecendo de raiva. Eleonora, o que você pensa que está fazendo? Ele sibilou. Ela o ignorou. Ela se virou para encarar as centenas de convidados atordoados, seu olhar varrendo seus rostos. Ela viu o choque, a pena, a curiosidade mórbida deles. Ela levou o microfone aos lábios. Sua voz, quando veio, não foi um sussurro, nem um grito. Era clara, firme e ressonante, alcançando todos os cantos da sala silenciosa. Meu marido está certo. Ela começou, as palavras cortando a tensão. É hora de algo novo, e é importante ser honestos sobre o que estamos celebrando esta noite. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. O rosto de Javier ficou pálido. Isabela a observava com olhos semicerrados e subitamente ansiosos. Esta não é apenas uma festa de lançamento para o projeto Ícaro, continuou Eleonora, sua voz ganhando força. É também uma festa de noivado. Uma onda de murmúrios confusos varreu a plateia. Ela os deixou se perguntando por um momento, aumentando o suspense. Então ela virou levemente a cabeça, seu olhar caindo primeiro sobre o marido, depois se movendo deliberadamente, friamente, para a mulher de vestido carmesim ao lado dele. Uma festa de noivado para meu marido, Javier Camargo. Ela disse,
sua voz baixando para o golpe final devastador, e sua amante, Isabela Rios. Os dois nomes, Javier Camargo e Isabela Rios, pairaram no ar, interligados não em um brinde, mas em uma acusação. Por uma fração de segundo, o universo da festa prendeu a respiração, suspenso na descrença. Então o silêncio se estilhaçou. Não foi um murmúrio gradual, foi uma explosão instantânea de som. 100 conversas privadas irromperam de uma vez, uma cacofonia de ofegos, sussurros chocados e risadas nervosas, enquanto os convidados se voltavam uns para os outros, com os olhos arregalados. A atmosfera, antes densa, com a adulação movida a champanhe, agora estava elétrica, com o escândalo. A compostura cuidadosamente construída de Isabela se desintegrou. O sangue drenou de seu rosto, deixando seu vestido carmesim zombando de sua palidez mortal. Sua mão, que estava apoiada confiante em seu quadril, voou para a garganta em um gesto de pânico, puramente instintivo. Não era assim que sua vitória deveria ser. Ela deveria ser ungida, não acusada. Seus olhos se moveram pela sala, procurando uma rota de fuga, mas ela estava presa no palco, imobilizada pelos olhares de 1000 olhos. Javier, reagindo com a velocidade selvagem de um predador encurralado, avançou para o microfone. Seu rosto, momentos antes um retrato de sucesso presunçoso, era agora uma máscara distorcida de raiva incandescente. Chega, Eleonora! Ele rosnou sua voz um murmúrio baixo, mas ainda audível para aqueles próximos. Segurança! Tirem-na do palco! Ela está histérica! Eleonora se esquivou de seu aperto desajeitado com a graça de uma bailarina, seu corpo se movendo com um propósito fluente que desmentia os trapos de seu vestido. Ela segurou o microfone com firmeza, seus nós dos dedos brancos, e enfrentou a fúria dele com uma calma assustadora. Ela se inclinou para o microfone, sua voz cortando claramente o caos crescente. Histérica? Ela repetiu a única palavra, pingando ironia. A multidão se acalmou novamente, ansiosa pelo próximo ato deste drama imprevisto. É uma palavra conveniente, não é? Aquela que homens como você sempre usaram para silenciar as mulheres que dizem uma verdade que eles não querem ouvir. Ela desviou o olhar do marido para o mar de rostos fascinados e horrorizados. Garanto a todos, não estou histérica. Minha mente nunca esteve mais clara em toda a minha vida. Eu apenas terminei com as mentiras. Ela deixou essa declaração se instalar, uma promessa de mais revelações por vir. Javier estava imóvel, sua impotência neste momento uma sensação crua e estranha. Ele estava acostumado a comandar salas, não a ser um prisioneiro dentro delas. Todos vocês estão aqui esta noite, continuou Eleonora, sua voz ressoando com uma autoridade férrea, recém-descoberta. Prontos para investir seus milhões na visão deste homem. Vocês celebram a audácia dele, mas vocês sabem sobre o que esta grande visão é realmente construída? Não é construída sobre genialidade, é construída sobre roubo. A palavra roubo pousou com a força de um golpe físico. Os investidores na multidão, homens e mulheres que lidavam com bilhões de reais, se enrijeceram. Isso não era mais apenas uma briga conjugal saborosa. Era um ataque à própria fundação de seu mundo, dinheiro. O projeto Ícaro não está sendo financiado apenas por capital legítimo, ela declarou, seus olhos examinando as primeiras filas, escolhendo os rostos dos principais patrocinadores financeiros. Seu capital inicial, sua própria fundação, foi roubado. Foi tirado das pessoas que vocês nunca veem, das secretárias que gerenciam seus calendários.
dos porteiros que limpam seus escritórios depois que vocês vão para casa, das equipes de construção que arriscaram suas vidas construindo esta cidade por 40 anos. Foi roubado do fundo de pensão dos funcionários do Grupo Camargo. Uma onda audível de choque varreu a sala. Esta era uma acusação de tal magnitude, tão absolutamente ruinosa, que parecia impossível. No entanto, a convicção na voz de Eleonora era absoluta. Ele criou uma corporação de fachada, ela continuou, sua entrega precisa e condenatória, uma empresa fantasma chamada Grupo Phaeton, convenientemente registrada em um paraíso fiscal onde os segredos são fáceis de guardar. Nos últimos 18 meses, meu marido desviou ilegalmente mais de 90 milhões de euros das contas de aposentadoria de seus próprios trabalhadores leais. Ele está jogando com os futuros deles, as esperanças deles de uma velhice digna, para construir este monumento de cristal ao seu próprio ego. Javier finalmente encontrou sua voz, gritando por cima dela. Mentiras! Estas são as mentiras desesperadas e patéticas de uma mulher desprezada. Mas suas negações foram abafadas pela maré crescente de pânico. Um investidor na primeira fila, um gestor de hedge fund notoriamente implacável, chamado Marcos Dutra, berrou. Responda à pergunta, Camargo. Isso é verdade? Você usou os fundos de pensão? Antes que Xavier pudesse formular uma resposta, uma voz calma e autoritária falou da beira da multidão. Arturo Vieira, seu cabelo branco brilhando na luz do holofote, deu um passo à frente. Todas as cabeças se voltaram para ele. Sua reputação de integridade era lendária, sua palavra valia ouro. Ela está dizendo a verdade, declarou Arturo, sua voz firme e grave. A sala caiu em um silêncio sepulcral. Como ex-membro do conselho com privilégios de supervisão, fui alertado sobre certas discrepâncias. O que Eleonora descobriu é assustadoramente preciso. A evidência é irrefutável, e eu já tomei a liberdade de enviar um arquivo completo para a CVM e para a Procuradoria-Geral da República. Foi uma sentença de morte. A menção da CVM foi o prego final no caixão. O caos irrompeu novamente, mas desta vez estava misturado com medo. Investidores se apressaram, pegando seus telefones, freneticamente enviando mensagens de texto para seus advogados e corretores. Gritos de fraude, estou arruinado, ecoaram pelo opulento salão. A festa havia acabado, a loucura havia começado. Em meio ao pandemônio, Eleonora tinha um último assunto. Seu olhar se moveu do rosto cinzento de Javier para Isabela, que tentava se esgueirar para fora do palco para se misturar à multidão como um fantasma. E você, Isabela? A voz de Eleonora ecoou, uma nota final penetrante que congelou a outra mulher no lugar. Isabela se virou lentamente, seu rosto uma máscara de puro terror. Não pense que você é apenas a outra mulher nesta história. O investimento inicial de sua empresa inovadora foi a primeira parcela desse dinheiro roubado, lavado, através de suas contas. Você sabia exatamente de onde o dinheiro estava vindo. Você não é apenas uma amante, você é uma co-conspiradora. Isabela visivelmente estremeceu, como se tivesse sido atingida fisicamente. Sua carreira, sua reputação, o trabalho de sua vida, tudo incinerado naquela única acusação pública. Eleonora olhou para a carnificina que havia provocado, para Javier cercado por uma multidão de investidores furiosos e traídos, para Isabela parada completamente sozinha, uma pária em um vestido vermelho sangue. Ela sentiu uma profunda e tranquila sensação de justiça. Seu trabalho estava feito. Ela deixou o microfone cair de sua mão.
Ele atingiu o palco com um baque alto e ressonante que parecia pontuar o fim de uma era. Com os trapos de seu vestido esmeralda se arrastando atrás dela, como a bandeira de uma guerreira vitoriosa e exausta, ela caminhou até a beira do palco e desceu os degraus. A multidão, um redemoinho caótico de pânico e fúria momentos antes, abriu caminho para ela. Eles a olharam com uma nova expressão, uma mistura de choque, admiração e talvez até medo. Ela não era mais a esposa lamentável, ela era uma força vingadora da natureza. Ela não olhou para ninguém nos olhos, sua cabeça erguida, suas costas retas. Ela caminhou pelo grande salão de festas, passando por taças de champanhe meio vazias e canapés caídos. Uma figura silenciosa e elegante se movendo através das ruínas que ela havia criado. Quando as enormes portas de vidro do observatório se abriram para ela, ela saiu para a tranquilidade do hall, os sons do caos desaparecendo atrás dela. E através dos vastos janelões do chão ao teto, ela os viu. Um balé silencioso e sincronizado de luzes vermelhas e azuis piscantes, subindo pela avenida bem abaixo. A lei estava vindo buscar Javier Camargo. O acerto de contas estava completo. O despertar de Eleonora, novos horizontes. Sim, a implosão do mundo de Javier Camargo não foi um caso silencioso. Foi um espetáculo público de proporções impressionantes. A história se tornou a obsessão da cidade, uma peça de moralidade moderna servida em parcelas diárias pela mídia voraz. Eleonora, no táxi, que ela chamou atordoada, viu as primeiras vans de notícias se aproximando do arranha-céu, enquanto ela se afastava em alta velocidade. Ela não olhou para trás. Seu reflexo na janela mostrava uma mulher em um vestido arruinado, seu rosto pálido, mas seus olhos ardendo com uma terrível clareza recém-descoberta. Quando seu voo para Ouro Preto decolou sobre o Atlântico, aqui mantendo a viagem de avião, para simbolizar a ruptura, mas com um destino no Brasil, o nome Eleonora Camargo estava na boca de milhões, transformada da noite para o dia, de uma nota de rodapé nas páginas de Sociedade para a Heroína, ou vilã, dependendo da manchete, de um drama corporativo. Ela aterrissou em Minas Gerais, um fantasma se desvinculando deliberadamente da vida que quase a sufocou. Ela não assistia às notícias, nem lia os jornais, mas a repercussão era impossível de evitar completamente. Manchetes gritavam dos quiosques por onde ela passava a caminho do mercado. Camargo, CEO, preso por fraude de pensão. As letras maiúsculas eram um testemunho da escala de sua arrogância. Outro mostrava uma foto granulada de Isabela Rios sendo escoltada para fora de seu escritório por agentes federais. Seu rosto, uma máscara de descrença. A amante e os milhões. Rios Inovações implicada. O projeto Ícaro, antes aclamado como a obra-prima de Javier, tornou-se uma lápide, uma construção inacabada atolada em litígios e ruína. Para Eleonora, Ouro Preto era um santuário. Ela alugou um pequeno apartamento arejado no distrito de Antônio Dias. Um lugar com piso de terracota e uma sacada que dava para uma confusão de telhados antigos. Aqui o único império que importava era o construído pelos inconfidentes. O único escândalo, centenário, imortalizado em mármore e pintura a óleo. As primeiras semanas foram um borrão de sono e silêncio. A adrenalina que a sustentou durante aquela noite finalmente recuou, deixando para trás uma exaustão profunda. Ela estava desaprendendo o medo constante e de baixo nível com o qual havia vivido por anos, ensinando seus músculos a relaxar, sua respiração a se aprofundar lentamente.
Ela começou a emergir. Seus dias encontraram um novo ritmo, ditado não por um calendário social, mas pelo anseio silencioso de sua própria alma. Ela acordava com o sol da manhã, comprava pão fresco e pêssegos em um mercado local e depois se perdia na cidade. Ela passava horas na igreja de São Francisco de Assis, sentada diante das obras de Aleijadinho, não como uma historiadora de arte analisando a técnica, mas como uma mulher que reaprendia a linguagem da beleza e da graça. Ela redescobriu a alegria simples e profunda de sua paixão. Nos salões tranquilos do Museu da Inconfidência, cercada pela arquitetura e pelo cheiro de papel antigo, ela sentiu uma conexão com algo maior e mais duradouro do que o poder fugaz e frágil de Javier. Ela não era a esposa de Javier Camargo, ela era Eleonora, uma acadêmica, uma amante da arte, uma pessoa completa e separada. O julgamento foi uma tempestade distante que ela monitorava da calma de seu refúgio em Minas. Sentada em um pequeno café, o aroma de expresso misturando-se com o ar doce toscano, ela lia as atualizações em um pequeno laptop. Ela leu sobre a arrogância de Javier na sala do tribunal, suas tentativas de pintá-la como uma mentirosa instável e vingativa, mas a evidência era irrefutável, uma corrente fria e dura de números e transações que contavam uma história de ganância e traição que nenhum advogado poderia manipular. Quando o veredicto veio, culpado de todas as acusações, uma sentença de 20 anos em uma prisão federal, Eleonora não sentiu uma onda de triunfo, nem uma sede de vingança satisfeita. Houve apenas uma finalidade calma e sombria. Foi o fechamento de um livro pesado, sua última página escrita. Ela fechou o laptop, pagou seu café e caminhou em direção ao Rio das Velhas, sentindo o sol em seu rosto. Uma mulher livre. Meses depois, um envelope grosso enviado por seu advogado discreto em Rio de Janeiro chegou à sua caixa de correio. Ela reconheceu a letra agressiva e inclinada de Javier imediatamente. Seu primeiro instinto foi jogá-lo sem ler no rio, mas ela sabia que tinha que confrontar este último fantasma. Sentada em um banco de pedra nos jardins do Palácio das Artes, cercada pelo cheiro de rosas e cipreste, ela o abriu. A carta tinha 12 páginas de puro narcisismo. Era uma obra-prima de manipulação, um testamento de um homem completamente incapaz de introspecção. Ele nunca se desculpou. Em vez disso, culpou-a, o entediado Arturo Vieira, a mídia ciumenta. Ele escreveu sobre seu próprio sofrimento na prisão, a indignidade de tudo. Ele recontou os primeiros dias deles juntos, distorcendo memórias compartilhadas em uma narrativa de sua insuficiência e sua generosidade. As páginas finais eram as mais delirantes, um apelo desesperado e patético para que ela usasse sua nova fama para defendê-lo, para ajudá-lo a apelar, para dizer ao mundo que tudo foi um terrível erro. Éramos uma equipe, Nora. Ele escreveu. Você me deve isso. Eleonora leu a última linha, e uma risada pequena e sem humor escapou dela. Ele ainda não entendia. Ele nunca entenderia. Ele não a via como um ser humano que ele havia ferido, mas como uma posse que se rebelou. Ela dobrou a carta cuidadosamente, caminhou em direção à Ponte Nova enquanto o sol começava a se pôr e acendeu um canto das páginas com um fósforo. Ela a segurou até que as chamas quase lambessem seus dedos. Então, ela deixou o papel amassado e ardente cair no rio. Ela observou as últimas brasas brilhantes sibilarem e desaparecerem na água escura e caudalosa, levando consigo os últimos vestígios de sua vida passada. O renascimento no Rio de Janeiro. 2 anos após aquela noite, o Rio de Janeiro era uma cidade viva,
com uma energia de outono fresca. Em uma galeria chique e minimalista no bairro do Leblon, Eleonora era o centro de uma plateia cativada. A galeria Procedência era dela. Ela a construiu do zero, investindo sua herança e sua alma na criação de um espaço reconhecido por sua integridade e experiência na autenticação e restauração de arte histórica. Ela se movia com uma confiança fácil e discreta, vestida com um vestido preto simples e elegante. Sua única joia, um par de brincos de pérola que seu pai lhe havia dado. Ela estava falando com um pequeno grupo de clientes sobre uma pintura do século XVII que sua firma havia acabado de resgatar da obscuridade. Sua voz era apaixonada, seu conhecimento enciclopédico, seu amor por seu trabalho irradiava dela. Um homem na beira do grupo a observava, sua expressão de tranquila admiração. Ele era um arquiteto na cidade para um congresso que havia entrado, atraído pela pintura, na vitrine. Quando sua palestra terminou, ele se aproximou dela, seu sorriso suave e despretensioso. "O que você faz é incrível", ele disse, seus olhos encontrando diretamente os dela. "Você não apenas restaura pinturas, você traz histórias de volta à vida." Eleonora retribuiu o olhar e ofereceu um sorriso genuíno e sem reservas, um sorriso que chegava aos seus olhos. "Eu acredito que cada obra de arte tem uma alma", ela respondeu, sua voz suave, mas confiante. "Às vezes ela é apenas enterrada sob camadas de sujeira e negligência. Só precisa ser descoberta cuidadosamente." Enquanto ela pronunciava as palavras, ela sentiu a profunda verdade pessoal delas. Ela também havia sido enterrada, obscurecida sob o peso de uma gaiola dourada. Mas ela fez o trabalho meticuloso. Ela removeu as mentiras, limpou o medo e restaurou a mulher vibrante, forte e brilhante que estava ali o tempo todo. O arquiteto viu uma mulher que dirigia uma linda galeria, mas Eleonora sabia a verdade. Sua própria vida era seu maior projeto de restauração e finalmente era uma obra-prima. A história de Eleonora é um poderoso lembrete de que as traições mais devastadoras às vezes podem forjar a força mais inabalável. Ela entrou naquela festa como uma esposa esquecida e saiu como a arquiteta de sua própria libertação. Sua jornada nos mostra que o verdadeiro poder não se encontra na riqueza ou no status, mas na coragem de dizer a verdade, mesmo quando a voz treme. Ela provou que a dignidade é a única joia que nunca pode ser comprada ou tirada. O que você teria feito no lugar de Eleonora ao ver os papéis do divórcio? Você teria agido com tanta calma estratégica? Deixe sua opinião nos comentários. Se você foi tocado por esta incrível história de justiça e renascimento, por favor, curta este vídeo e clique no sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por ouvir.